Disney, comunidade LGBTQIA+, e a sinalização de virtude. A Disney e seu CEO, Bob Chapek, entraram em uma grande controvérsia. O governador do estado da Flórida, o republicano Ron DeSantis, está para sancionar, a House Bill 1557, chamada Parental Rights in Education, mais conhecida popularmente pelo nome Don't Say Gay Bill, ou Lei Não Fale Gay, que resumidamente proíbe discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. E toda essa discussão nacional, que está gerando, sobre as minúcias dessa lei e o impacto não só na educação sexual infantil, mas também na comunidade LGBTQIA+, acabou puxando a Disney para o centro da conversa. E até o momento, o Chapek e a corporação Disney vêm falhando miseravelmente em abordar essa questão, o que está piorando cada vez mais a imagem pública da megacorporação. Bom, não é só isso que está manchando a imagem, né? Que o negócio tá feio, né, Paulo? Aqui tem muita coisa para falar. Agora, assim, quando o Paulo sugeriu essa pauta, não tinha acontecido, olha, nem 10% do que veio depois, né? Se é uma coisa que o Selby adora discutir, como é que é? Política identitária e guerra cultural. Ele adora guerra cultural. Então eu falei, ele vai amar falar sobre isso. Mas tem muitas coisas acontecendo. E aqui, eu faço uma crítica, porque é o seguinte: o Ron DeSantis é um governador republicano, conservador. Para quem não sabe, a Flórida é um estado tradicionalmente conservador, embora ele seja um swing state, né? Tem algumas eleições que votam em candidatos democratas, né? Mas ele é uma raposa política, né? Digamos assim que ele é, da estirpe da linha Trump. Então ele sabe lidar muito bem com essas questões de guerras culturais, ele sabe muito bem lidar com isso. E lógico, como que ele sabe lidar com isso? Ele sabe lidar quando há posições radicais também do lado de militância, né? Então, eu vou tentar resumir um pouco o caso aqui, né, para dizer o que aconteceu e como que a Disney entrou nessa história, né? Havia um projeto de lei, né, digamos assim, na Assembleia, como se fosse a Assembleia Legislativa, né, a Assembleia do Estado da Flórida, para votar esse projeto de lei, né, que deu toda essa discussão toda, que mexe com educação sexual, né, no contexto das escolas, né, dos distritos. E por que isso aconteceu? Por que esse projeto aconteceu? Por quê? Havia um debate no Estado das escolas estarem ensinando, entre aspas, ideologia de gênero, questões sexuais, enfim, todas as questões ligadas à identidade, não só essas também, também tem aquela questão também da chamada teoria crítica racial também, que isso é mais até na Califórnia, que tá tendo polêmica para aquele lado, mas na Flórida também isso se discute, né? E aí muita gente fala assim, não, porque nas escolas está tendo esse tipo de doutrinação e os pais não estão sabendo, enfim, coisas que, digamos que algumas discussões sobre doutrinação que a gente vê também no Brasil, vê na Europa também e tal. Só que se a gente for olhar na prática o que acontece na Flórida, eu acho que isso até foi a CNN que tratou muito bem no artigo dela, essa denúncia, né, entre aspas, de que há professores tratando desse tema nas escolas, isso é muito pontual na Flórida. É uma coisa assim de algumas escolas, alguns colégios, e pelo que eu entendi, a parte deles nem pública eram privados, são algumas escolas que estavam tratando desse tema, e aí o governador, aproveitando que sabe que isso aí gera assunto, gera mídia e vai incendiar suas bases, porque inclusive ele está de olho também na corrida presidencial, ele está vendo que caso o Donald Trump não saia candidato, ele sabe que ele tem uma chance de pegar essa vaguinha, então ele resolveu polemizar em cima. Então a própria CNN fala, o governador sabe disso, que é uma coisa muito pontual que ocorre lá, e ele resolveu transformar numa discussão estadual. E por quê?
Por que acontece? Por que é uma coisa pontual? Porque diferente do que ocorre no Brasil e em outros países, lá a discussão sobre educação ela não é nacional, ela é estadual, mas você tem discussões também nos distritos, né? Distritos são regiões que agregam ali alguns condados, né, algumas cidades e tal, e tem essas discussões. Então, às vezes, tem algumas coisas que são ensinadas, alguns programas que são em um distrito, e nos outros não, né? Então, tem esse tipo de contexto, né, que torna a coisa mais complicada ainda para você implementar esse tipo de projeto. Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem uma base central, nacional, e aí os estados que são responsáveis pela educação junto com os municípios, aí fazem seus trajetos, né, de programa de educação seguindo essa base. E aí o que acontece? Ele se aproveitou disso, porque sabe que é um tema que gera polêmica. Eu diria até que eu não sei se na Flórida houve uma gritaria de militância como teve no caso da Califórnia. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Eu sei que na Califórnia, eu sei que, por exemplo, teve o caso de um distrito em São Francisco, que aí eu sei que, inclusive, levantou debate até mesmo entre as escolas, entre os professores, isso, né? Que foi o caso, por exemplo, de quando um distrito, não sei se foi um ou dois distritos de São Francisco, ali eles se reuniram para fazer aquela discussão de troca de nome de prédios, né, das escolas, de salas, porque eram nomes escravocratas, né, aquelas coisas todas. Só que nessas discussões só haviam professores militantes, eles excluíram professores de história, por exemplo, não participavam das reuniões. Então ficou uma discussão muito centrada de um lado só, e aí fica até como eu tenho uns colegas que são da área de história, né, que eles falam, né, que aí fica a briga entre os historiadores que tradicionalmente são de esquerda, né, muitos deles até de vertente marxista, contra o que eles chamam eles chamam, né, os colegas da história, eles falam que, e eu concordo também com essa visão, que muitos dos movimentos identitários eles têm uma vertente liberal individualista, né, eles são muito específicos de cada grupo e não levam em conta o conjunto. Mas ele se aproveitou disso, né? O Como governador é que é da... Oi? o termo que eles usam? Interseccionalidade, né? Eles não têm Exatamente. interseccionalidade. Então, esse é um grande problema, né? E aí o governador, então, ele se aproveitou disso para incendiar as bases, né? E o que acontece? A dona Disney, como todas as grandes corporações, isso também ocorre em outros países, né? Aqui nos Estados Unidos o lobby é legalizado. Ela tem, por exemplo, só na Flórida, 38 lobistas contratados para isso, para negociar e discutir projetos com os congressistas. Tem também aquela coisa de você bancar campanhas, de ajudar campanhas dos candidatos. Aí você vai falar assim, mas a Disney ela só apoia um partido. Não, tradicionalmente as grandes corporações elas bancam todos os candidatos, assim, lá só tem dois partidos, mas ela traz por quê? Porque ela quer que no futuro ela tenha maioria qualificada na aprovação de projetos que sejam do seu interesse. Então, vou dar um exemplo, sei lá, em Anaheim, que eles estão agora com um projeto de expandir os parques. Tem uma avenida que corta os terrenos da Disney. Essa avenida é uma avenida pública. Então, eles precisam fazer lobby com a cidade de Anaheim para aprovar um projeto, para saber o que eles podem fazer para expandir o parque e poder mexer naquela avenida. Então, vai fazer o quê? A cidade vai aprovar um túnel, vai aprovar que a Disney faça uma ponte por cima da avenida, ou vai privatizar aquela avenida para a Disney poder desmontar e poder criar uma extensão ali em cima da avenida. Então, ela precisa ter esse apoio, né, do Congresso para aprovar uma série de projetos, e aí tem as contrapartidas. Então, você aprova isso, e a Disney, sei lá, ela dá como contrapartida vai aumentar a contratação de X pessoas da cidade, enfim, tem uma série de coisas que a empresa pode dar em contrapartida. Só que, pelo que a imprensa fala, né, houve um erro de estratégia da Disney, né, porque essa lei, que era uma lei que estava meio ali de escanteio, ela ganhou destaque, e aí a Disney enfiou os lobistas dela ali para mexer nela, para reduzir o efeito dela contra, né, que os efeitos que seriam negativos para a comunidade LGBTQIA+.
Não conseguiu, porque já era tarde, inclusive o próprio Partido Democrata, que era contra, também bobeou, foi uma coisa ali que muita gente caiu na armadilha ali, não prestou atenção e deixou passar. E o que acontece? É uma situação delicada, porque assim, mesmo as pessoas, famílias progressistas que moram lá, aí você vê o imbróglio que a Disney entra, né? Que o governador nada de braçada nisso. Eu estava conversando com gente, inclusive, que é contra o governador e fala: o governador nadou de braçada nessa história. Por quê? Quando você joga a lei para as pessoas lerem, e eu fiz isso, eu fiz essa experiência, eu, acadêmico chato, fiz isso. Você joga a lei, que ela fala assim: olha, a lei é para não tratar de educação sexual desses temas com crianças abaixo dos 9 anos. Todo mundo é a favor da lei, a não ser quem é militante, quem é da área. Assim, você joga a lei do jeito que ela está escrita, a base dela, as pessoas, assim, quem tem família lá, que tem falam, não, é certo mesmo, não tem que tratar mesmo esses assuntos abaixo dos 9 anos, né? Aliás, eu acabei lembrando até da minha própria experiência, porque eu fui, não sei se o Paulo se teve essa experiência ou não, eu fui, quando eu sou aqui de São Paulo, eu fui da única turma que teve aula específica de educação sexual na escola, né? Na escola pública, eu tinha 10 anos, foi na 4ª série, e não eram os professores que davam aula, era a coordenadora que dava aula para todas as turmas da 4ª série, justamente por conta disso, de não ter o risco de cada professor falar uma coisa ali que vai para a terra. Então, por esse risco, era a coordenadora da sala, então, por algumas semanas de aula disso. Lógico que não tratava dessas coisas atuais que a gente vê hoje, de gênero e tal, eram muito mais coisas voltadas para prevenção de saúde, de gravidez, de abuso, essas coisas. Mas eu lembro que era, mesmo isso, era muito polêmico, né? Agora, lógico que... O que você ia falar, Paulo? Não, eu tô falando assim, que o que eu lembro, tudo bem, eu estudei em escola particular, né, então não posso entrar no mérito, mas na escola particular, o pouco que eu lembro é que teve aula sobre reprodução, na verdade, né. Sim. Então fala de órgãos sexuais, tal, e é isso. Não entrou em questão nem mesmo assim de literalmente reprodução, né, falava de órgãos sexuais. Mas nada com referência. Bom, então naquela Não, época sim, também, tô claro. falando década de 80, não tinha É, essa. Pelo menos lá não teve nada é. com referência à identidade de gênero, qualquer Não, isso discussão não tem, sobre. não tem, Não tem, não tem. não tem, e é uma polêmica. Aí é que está. Aí vai ser um debate, porque mesmo na área educacional há uma polêmica se deve ou não ser tratado esse tema abaixo dos 9 anos. Muita gente acredita que deve ser, mas acima dos 10 anos, porque aí você também vai ter essa coisa de poder discutir com a família, os alunos também vão ter também um pouco mais de noção do que está sendo tratado na sala de aula. Aí é um debate do campo educacional. Mas o que tem de problema na lei, aí é que o negócio pega, né? Eu falei, né, que quando você apresenta a lei, todo mundo que eu mostrei a lei diz que a lei está certa. Não, está certo, não tem que mostrar. Só que a lei, e isso, lógico, que foi um projeto do governo e foi uma coisa proposital mesmo, ela tem brechas, né? Então, ela não fala simplesmente assim, não vamos tratar desses temas com alunos abaixo dos 9 anos, só isso. Não, fala abaixo dos 9 anos e em situações específicas. Ok, quais são as situações específicas? Não tem. Se você não tem especificado isso, abre brecha para qualquer interpretação. Então, você poderia, por exemplo, alegar que, ok, ensinar com um aluno com 13 anos, ok, eu posso interpretar que é uma situação específica e não deve ser dado, não deve ser falado nada. Não se fala, né? Então, esse tipo de brecha, ela abre margem para você não ter nada disso em qualquer que seja a série, o ano, né? Hoje não se fala mais série, né? Então, para você não ter esse tipo de assunto ser discutido em escola em qualquer fase. E o outro problema é aquela que fala da identificação, que é se o professor identifica, né, uma situação, sei lá, que o aluno está sofrendo bullying, por exemplo, e o professor tem essa coisa de ter essa de identificação e querer conversar com os pais sobre isso, aí não pode, aí leva essa coisa do pai poder processar a escola, processar o professor. Então, aí entra todas aquelas nuances da lei que geram todo tipo de problema.
e discussão, ou seja, a lei em si ela é muito problemática por conta disso. Ela tem muitas brechas perigosas, né? Aí é aquela coisa, ela tenta resolver um problema de discussões distritais que são arriscadas, né? Eu vou dar um caso simples de discussão distrital que não se conseguiu resolver lá. Por exemplo, tem os estados do sul, do Texas lá, que os distritos decidiram que você pode ensinar conteúdos criacionistas junto com os outros acadêmicos científicos. Permitiram, né? Aí vira aquela bagunça, aqueles distritos podem, outros não. Então, deu problema, a lei é problemática. Mas aí o que o Bob Chapek entra e fala? Ele não deveria, ele pessoalmente, se meter nisso. Você tem uma Agora que figura a na coisa fica empresa. boa. Agora a coisa fica boa. A empresa tem uma figura chamada chefe de Corporate Affairs, que hoje é o Geoffrey Morrell, que a gente já falou aqui, que é digamos que é o bombeiro da situação, né? O Corporate Affairs é quem lida com a parte política da coisa, com essas coisas de lobista, com essa coisa de apoio parlamentar, porque esse cara ele tem que ter uma sensibilidade quando envolve esses temas polêmicos. O Bob Chapek, que a gente conhece bem, não é famoso por suas altas habilidades de relações públicas, né? Digamos que ele deu uma... não sei se o Paulo... Eu não tenho, esqueci, devia até trazido o texto, que acho que até é mais legal ler o texto dele mesmo, que foi dito, né? Mas ele simplesmente fala que ele não quer mais ser politicamente ativo como Bob Iger era na Disney, então que ele digamos assim, defende uma neutralidade, que ele realmente que a Disney bancou os dois partidos, os dois lados, e que a Disney prefere agir, né, para fazer a diferença, trabalhando esses temas nas suas produções internas, nos seus filmes, nas séries, né, séries de Netflix e tal. Foi isso daí exatamente que ele falou. Foi exatamente isso. Só que, lógico, não pegou bem, só a declaração dele, o fato do CEO estar falando isso, já é um problema. Eu tô aqui e eu dou dinheiro para ambos os lados, tá? Isso é normal, gente. Isso é uma verdade que todo mundo sabe, mas ninguém fica levantando e ele pegou e fez isso, basicamente. E eu vou dar um exemplo assim de como não se meter diretamente. Eu vou dar o exemplo do Bob Iger mesmo. Não sei se você lembra quando foi, acho que antes da eleição do Biden, que o estado, acho que era a Geórgia, né? Que elas estavam tentando votar uma lei que ia prejudicar certas comunidades de votarem, né? Porque ia ter mais burocracia para você poder votar. Aí o que a Disney fez? O Bob Iger, pessoalmente, o CEO, ele não foi lá ele falar criticamente, falar assim, olha, eu sou contra isso, não sei o quê, eu vou pagar de neutro. Não, ele simplesmente falou assim, olha, nós filmamos os filmes da Marvel aí, a partir de tal momento nós não vamos filmar mais. Por conta deu statement, né, dizendo por conta do que a Georgia está fazendo, só que não foi ele pessoalmente que fez isso, né? Então eu acho que o estrago da fala foi a forma e o conteúdo de ser o CEO a falar isso do Chapek. E lógico, aí como a Disney, aí depois a gente pode até falar mais sobre isso, como a Disney está passando por uma coisa assim de movimentações de placas tectônicas na corporação por conta da transição da gestão entre o Iger e Chapek, tem muita gente incomodada, né? Então, dos vários departamentos, e lógico que os funcionários, acho que não, a gente sabe que os membros, né, da comunidade LGBTQIA+, eles é um número, né, um grande número de funcionários que tem nos estúdios, que tem também na Imagineering e outros departamentos, mas principalmente eu acho que isso acabou aparecendo mais de um grupo da Pixar, né? A Disney eu não lembro depois eles fizeram statement, mas foram mais funcionários da Pixar que falaram isso. Sim, na verdade, da Pixar, os da Pixar, na verdade, foram os primeiros que divulgaram uma carta aberta, criticando, né? Mas existe até um movimento, principalmente também nos parques, os cast members também se levantaram muito contra isso. Sim, então, aí a Pixar fez essa carta aberta, reclamando de um ponto que o Chapek fala, que aí que eu acho que ele caiu do cavalo quando ele foi falar isso, porque ele fala que ele defende essa neutralidade,
política, embora dentro da Disney haveria espaço, né, para o avanço, né, dos temas, né, ditos progressistas, né? Só que o que acontece na carta, né, os funcionários da Pixar alegam que a Disney, né, enfim, a parte que controla ali, né, que aprova a evolução dos filmes, ela censura certos conteúdos, né? Então você tem ali, eles querem, sei lá, ir por um caminho da história e chega lá a Disney e ela vai lá e fala, não quero que faça isso, façam de outra forma. Então, a gente sabe que há N meios de ter esse tipo de controle. Agora, lógico, a gente tem que pôr, né, como eu falo com os amigos, assim, a gente não mora em Nárnia, né? Isso não é uma coisa que está acontecendo agora. Historicamente, todos os grandes estúdios têm essa questão de controlar qual é o tipo de conteúdo que os filmes vão tratar. Isso aí não é de agora, né? Então, mesmo os controles que a gente teve no passado de não pode ter cigarro, não pode ter arma, mas a gente tem muito recente agora, por exemplo, que você tem certos temas que você não pode ofender certos mercados. Então, por que tem muita coisa, por exemplo, que não é tratado por causa da China, por exemplo? A gente já tratou aqui, né? A gente tem filmes que são produzidos cortando cenas ou produzindo cenas específicas para esses mercados, né? Agora, deixa eu fazer um comentário que eu vi, Ah, acho que foi hoje ou foi ontem, não lembro. ah, Mas porque, por exemplo, estreou o The Batman lá na China, sim, né? E foi mal pra caramba de bilheteria. Tudo bem que lá na China tá tendo um surto tem isso de também. Covid, né? Então, mas assim, pelas análises, parece que mesmo que não tivesse o surto, obviamente teria um pouco mais de bilheteria, mas não seria muita coisa, não. Então eu já li algumas análises falando assim: talvez a China não seja mais esse mercado salvador, né? Que qualquer coisa a gente vamos fazer tudo focado na China, porque é lá da China que vai trazer o que tiver faltando, né? Hum. Se um filme como o Batman já não está conseguindo fazer isso, É, eu mas acho que numa primeira ah, análise pode ser muito genérica, porque afinal de contas foi um filme, calma, também, né? E pode ser um tema que pode ser que realmente os chineses não estejam tão interessados. Os gostos deles são também bem diferentes nossos. sim, A China já, a Disney, outras empresas já tentaram lançar filmes lá que aqui foram super certos que lá não deram tão bem. é. Então é o que Mas eu falo. alguma coisa já está citando, já está, como é que é, jogando o alarme já na galera. Mas assim, mas o caso da China, esse caso que você falou que eu também já vi, lógico, a gente tem que ver pontualmente, porque lá tem várias grandes produções que entram e não fazem sucesso. E aí, claro, a gente tem que ter um cuidado, porque também não sabe também por que não teve esse sucesso, né? A gente também não precisa ver se foi lançado no número de salas aprovadas lá pela China. Tem toda uma variáveis aí dessa questão para discutir. Mas é fato que a Disney ela está muito atenta a essa, como posso dizer, uma customização dos filmes para os mercados, né? Não sei se vocês já viram o caso, por exemplo, do Lilo e Stitch na Netflix, que não é a versão original, né? É uma versão alterada para o mercado britânico, porque a versão original do filme tem uma cena que a Lilo ela se esconde numa máquina de lavar e lá no Reino Unido há uma lei que impede esse tipo de cena de aparecer por conta do risco de criança, né? Tá brincando, vai lá e fica presa, né? Então a Disney alterou a cena e no Disney Plus ficou a cena alterada. Então a gente tem algumas coisas de alterações visando mercados específicos que, enfim, a gente pode ter isso de uma forma abrangente cada vez maior nos próximos anos. Eu dou um exemplo prático do que a gente está vendo hoje. Por exemplo, o Turning Red, né, o Red Crescer é uma Fera, a gente só tem acesso aqui à versão brasileira do filme. Não é a versão 100% original americana. Porque o que a gente vê ali, mesmo quando a gente põe em inglês para assistir, quando tem as escritas no filme, elas estão em português. Então, ela não é fielmente a versão original. Então, a gente vê que a gente já tem esse tipo de coisa acontecendo aqui E isso não é com de esse tipo hoje, de né? produção. Com a Não é. Disney não é de hoje. Então, você teria que ter os dois. Se eu estou assistindo em inglês, eu quero ver a versão original de tudo. Eu quero ver full time ali, né? Tudo que foi feito para o original. E não tem. Agora, se a gente fala da China, mas é lógico que a Disney ela está de olho, não é só na China, né? A gente sabe que há um controle de conteúdo
em outros países. A Rússia agora está de fora, mas a Rússia é um mercado também interessante e que a Disney também customiza para lá. Por exemplo, o Capitão América não foi lançado como Capitão América, foi o primeiro Vingador, né? Por razões óbvias, lá eles não vão fazer um filme Capitão América lá, mas tem customização para lá. Tem os países do Oriente Médio, tem países do leste europeu também, que estão mais conservadores, então os estúdios também têm uma certa atenção com isso. Então, não é um mercado pequeno, não é um outro país, não. Então, você tem um mercado, não sei se chega a metade dele, né, mas é um mercado razoável, e eu acho que a Disney, os estúdios, eles ficam um tanto atentos com como que dá para se adaptar a esse tipo de situação também. Mas o fato é, esse tipo de censura, né, para voltar ao caso lá do Chapek que falou e a carta da Pixar, esse tipo de censura ela é tradicional, né, já tem coisas muito antigas que daria para citar aqui, justamente por conta dos mercados. Já teve, por exemplo, caso de filme que foi cancelado porque o conteúdo era muito regional. Eu lembro que até disse que o diretor ficou muito chateado, que era da Disney mesmo, no My Peoples, né, que era um projeto da Flórida, que simplesmente não é muito regional, a gente não quer, no mercado internacional não vai entender o filme, cancela. É uma pressão, né? Então, isso existe. No caso desse evento aí da carta da Pixar, lógico que pegou muito mal, porque o CEO falou que existe essa abertura e de fato não existe, né? Ela não pelo menos do jeito que ele pensa. E lógico, isso aí acabou criando um movimento muito grande em outros departamentos, né? Na Imagineering, nos outros estúdios também, né? Na Lucasfilm, na Disney Animation, no Disney Plus também. Eu vi hoje um statement também do Disney Plus. E lógico que aí você vai tendo o efeito bola de neve, né? Lógico que muitos desses funcionários, por exemplo, por que os funcionários dos parques estão preocupados? Porque eles vivem na Flórida, e você também tem uma comunidade LGBTQIA+, muito grande nos parques. Na Imagineering, você está mudando o departamento da Califórnia para a Flórida. Então, eles ficam pensando, será que essa lei não vai prejudicar a minha família, né? Por conta de todas essas nuances aí de abertura, né? E ainda mais... E tem um lance, essa mudança do Imagineering, a princípio, não tem a ver com toda essa questão do Don't Say Gay Bill, não tem nada a ver. É uma outra questão que só a maneira que ela está sendo feita está também desgastando a imagem, né, da gerência, dos executivos da Disney, dos próprios funcionários. Para resumir, a briga do Imagineering, essa mudança foi o seguinte: a Califórnia cobra impostos muito altos, essa é a verdade. As empresas reclamam muito de interferência do Estado nas ações das empresas, e muitas delas estão saindo da Califórnia, indo para o Texas, indo para Nevada, indo para a Flórida. E o que a Disney está pensando? Por que a gente não transfere alguns departamentos para estados onde há menos interferência do Estado e que a gente ganhe também algum tipo de benefício, tenha menos impostos? Só que, lógico, se a gente for até o James Stewart, né, a gente trocou ideia aí com eu e o Paulo, que foi na CNBC, ele fala que em benefício que a Disney vai ganhar de 500 milhões, se for distribuir ao longo dos anos, é muito pouco por ano, é 25 milhões, é uma coisa que, para o montante que a Disney ganha, né, do tamanho do departamento, quer dizer, eu acho que não justifica o estresse que você vai ter de mudança de funcionário para outro estado, e toda essa confusão que tem. Mas assim, só um comentário. O James Stewart, só lembrando o pessoal, é o escritor do livro Disney War. Sim. Tá? E basicamente é o seguinte: essa mudança do Imagineering para a Flórida economizaria 500 milhões de dólares em 20 anos. Isso daria 25 milhões de dólares de economia por ano, sendo que isso equivale a 0,04% do faturamento da Disney anual, que é de 64,7 bilhões, pelo menos referente a 2021. E aí, esse processo todo está gerando um puta caos e uma imagem cada vez mais desgastada do Chapek, sendo que a gente já sabe, não é de hoje, que internamente, principalmente com o pessoal dos parques, eles não vão com a cara do Chapek. Há tempos que isso acontece. Só isso que eu queria colocar esse preço. Agora, eu vou para uma última parte, aí depois o Paulo, se ele quiser amarrar e complementar, que é o seguinte: tudo isso está acontecendo no meio de uma crise interna na Disney. A gente não pode dizer que a Disney está em crise, porque
financeiramente a Disney vai bem, mas você tem uma série de coisas acontecendo internamente que está, enfim, trocando, está tendo troca de guarda assim, dos veteranos, muita gente antiga está sendo mandada embora ou pediu demissão, inclusive na Imagineering, por conta dessa mudança para a Flórida, pessoas aí como Joy Road, Jim Shu, grandes Imagineers estão indo embora, né, se aposentaram, deixaram a empresa. Na animação também a gente está tendo uma troca de guarda muito acelerada. Eu achava que a geração que estava permaneceria mais tempo, mas não é o que a gente está vendo. E, enfim, a troca de gestão entre o Iger e o Chapek, ela não está acontecendo de uma maneira tão simples quanto a gente estava esperando, né? Então, a gente está vendo, no começo, essa birra do Chapek, que estava muito dentro dos blogueiros, né? Dos blogueiros de fãs que tratavam desse tema, mas agora está indo, foi depois para a mídia de cinema, né? O Hollywood Reporter começou a falar, especialmente agora por conta dessa Don't Say Gay Bill, né? Do projeto de lei, mas agora está indo para a CNN, para a CNBC, por conta dessa coisa da gestão. Então, um dos pontos, vou tentar resumir, é que a gente já discutiu aqui que o Iger ele ficou ali como uma sombra, né? Porque ele era o executive chairman, né? Então, ele era um executivo ali que basicamente ele ficou ali para ajudar a tratar dos assuntos criativos na Disney, né? Mas lógico que isso não pega bem, porque imagina, o Chapek ele assume o cargo e o anterior está ali fazendo sombra nele, né? Então ali é um problema, não deixa de ser, embora seja revelado que o Chapek ele assumiu muitas atribuições mais rápido do que a gente pensa. Então, mesmo antes do Iger deixar o cargo agora no final do ano, o Chapek já tinha assumido algumas coisas de várias coisas da parte criativa, mas a relação deles não era boa, né? Então, ao longo desse período em que o Iger ficou ali como número 2 ali de sombra, ficou né, turbulenta, principalmente depois de uma entrevista. Engraçado que eu li essa entrevista, não sei se eu cheguei a comentar com o Paulo, mas quando eu li essa entrevista, eu falei, eu acho que essa entrevista não vai pegar bem lá com o Chapek. Não pegou pelo que a imprensa está falando. Foi uma entrevista que o Bob Iger deu para o New York Times, em que ele fala que ele esperava ajudar o Chapek a gerenciar a companhia, né, durante a pandemia. Eu lembro disso. Lógico que isso aí não pega bem, quer dizer, você olha, o cara lá, o CEO, ele não dá conta, eu tô aqui para ajudar. Então, isso diz que essa foi uma, digamos assim, a mudança de chave ali para o Chapek, que dá uma afastada nas relações com ele. Um outro problema é que ao longo dessas mudanças que o Chapek tem feito de troca de guarda, porque o que acontece? E aí a gente tem que ser bem honesto aqui, porque parece que todas essas coisas que estão acontecendo na Disney, por exemplo, muita gente reclama do que está acontecendo no Disney Plus, dessa coisa do Genie Plus e dos reajustes, né? As ações gourmet nos parques Disney. Parece que é tudo invenção da gestão Chapek. Muitas dessas coisas já eram da gestão Iger, elas estavam sendo desenvolvidas lá e caiu no colo do Chapek para ele executar, né? Então é bom deixar claro que tanto o Iger, Chapek e o Karen Daniel, né, que a gente já falou aqui, que é praticamente o número 2 todo-poderoso ali, responsável pela estratégia de distribuição de todos os conteúdos, todos eles queriam acelerar o passo dessa transformação digital na Disney, que basicamente é você organizar a empresa toda voltada para um núcleo digital, que é o Disney Plus, e pelo que a gente agora vê nas entrelinhas, é uma ideia que de juntar mais coisas ainda, por exemplo, o Genie Plus e outros softwares, tudo num universo digital único Disney, que é o que o Chapek chama aí de metaverso, mas enfim, basicamente era isso. Só que essa transformação toda digital, muito acelerada, ela criou rupturas muito fortes. Por quê? Porque a velha geração tinha resistências nos estúdios, nos parques, em todos os departamentos. Então, o que aconteceu? Você cortou a cabeça, né, dos veteranos que diziam, entre aspas, assim, faziam corpo mole ou eram muito céticos a uma mudança muito rápida. Então, trocou essa chefia toda. Você tem pessoas mais novas trabalhando agora, então isso cria cismos ali, né, dentro da empresa.
E ao longo desse período, vários desses empregados começaram a telefonar para o Iger para expressar a sua insatisfação com o Chapek, não apenas, eu sei, por conta da lei, né, dessa coisa que o Chapek acabou falando, mas também eu sei que sobre outros assuntos também isso aconteceu. E lógico, eu falei do Karim Daniel, né? Uma grande crítica, que até hoje é uma grande dúvida, é o problema dele ter centralizado, né, todo o poder de orçamento nas mãos dele. Né? Então você tirou a autonomia, você tirou o poder dos chefes de estúdio, colocou tudo na mão dele. Então você vai aprovar um filme, precisa passar pelo Karim Daniel para aprovar. Isso é problemático quando a gente trata de Hollywood, isso aí também dá tema para um podcast específico, porque quando você lida com talentos, quando você lida com artistas, com produtores e tal, o executivo do estúdio, ele precisa ter uma autonomia, porque o cara que está negociando, ele vai negociar com a pessoa que tem de fato o poder. Então, quando esse chefe de estúdio, seja o Kevin Feige, seja a Kathleen Kennedy, Pete Docter ou outros tal, eles perdem esse poder. Então fala assim, esse filme não vai ser mais lançado no cinema, vai ser lançado só no Disney Plus. Era pro Disney Plus, não vai ser mais, vai ser, sei lá, decidem que é outra coisa. Você acaba perdendo credibilidade com a área artística, né? Então, uma crítica que existe é que o Karim Daniel seria muito, embora ele tenha trabalhado, ele passou por vários departamentos na Disney, mas que esse controle centralizado, ele é muito mais de uma empresa voltada para a tecnologia, que aí a gente vê que é uma coisa que já começou com a Iger, ou seja, transformar a Disney numa empresa centralizadora, né, que tem ali uns executivos que controlam todos os departamentos, do que uma empresa criativa em que você tem mais autonomia e espontaneidade de decisões entre as produções. Então, isso é um grande problema. É lógico que aí eu acho que o Paulo também vai falar, não acho que o Bob Chapek vai cair ou sofrer grandes problemas por conta, por exemplo, dessa polêmica da lei, ou por conta da mudança da Imagineering para a Flórida, mas como a parte tecnológica é a joia da coroa, pode ser que, por exemplo, o Disney Plus não renda o esperado, porque existe uma meta até 2024 para alcançar em número de assinantes, por isso que agora estão tentando criar novas formas aí de atração de público, mas se eu acho que se o conselho de administração, né, que a gente chama de que é o board, né, eles vão ficar de olho nisso, eles não vão fazer nada agora, porque eles aprovaram o Chapek para ser o CEO, então pegaria mal fazer alguma coisa agora, mas eu acho que para o ano que vem, eu acho que o principal foco de atenção deles é a atuação do Disney Plus nessa ascensão de audiência, né, de assinantes, em relação ao que é lançado nele, né? Então, eu acho que todo o resto vai ser medido, vai ser avaliado com razão nisso, né? Então, se essa questão do Karim Daniel discutir, centralizar coisas que antes duravam meses, agora dura semanas e ele aprova ou não e tal, e tá bem, aí a gente vai ver, mas eu acho que a gente vai ter um ano bem, assim, para esse assunto estar tomando os principais meios, principalmente os que tratam de editorias políticas e financeiras, né, do mercado, né? Eu acho que o Chapek ele vai estar sob um escrutínio muito maior esse ano, e ele vai ter que se cuidar se ele quiser ter o contrato renovado em fevereiro de 23. E você, Paulo? Não, o bom é que você falou super pouco, falou quase assunto nenhum. Então, não, mas assim, eu acho que você passou muito bem por alguns dos pontos, né? E de uma maneira mais sem entrar muito. Como que eu vou dizer isso? Existem alguns pontos que entram em questões para mim que são as questões mais morais, que eu acho muito complicado. Deixa eu ir direto aos pontos, eu vou explicar. Por exemplo, a questão que você falou da lei, que a lei realmente é abrangente e ela permite interpretações e todo tipo de desculpa para você aplicar não só para as crianças abaixo dos 9 anos, mas acima. Porque ela fala de que não pode haver discussões, mas também pode haver discussões entre os professores, no ambiente escolar. Se o aluno vier com alguma dúvida, o professor não pode responder, mesmo que não tenha aula disso.
O meu ponto é assim, obviamente tem muitas outras brechas, né? Mas a minha questão principalmente com o estudo é, para variar, pânico moral, que é uma coisa que os republicanos, não vou dizer que os democratas também não fazem, porque de vez em quando eles fazem sim, tá? Mas os republicanos são mestres nisso. O exemplo que você deu do Critical Race Theory, que eu não lembro como é que é o nome em português, teoria crítica Acho que de ficou como raça, racial, né? Teoria racial. crítica racial. Exatamente. Que é outro pânico moral que está rolando lá fora, que os republicanos ficam gritando, né? O pessoal de direita fica, eu falo republicano, mas assim, gente de direita de maneira geral, fica falando que, nossa, estão ensinando coisas sobre relacionamento, digamos assim, entre as raças, né? Entre os brancos e os negros nos Estados Unidos, onde eles estão fazendo os brancos se sentirem super culpados pela história, e aí eles entram em umas questões que eu acho ótimas, do tipo, a gente sabe muito bem que esse problema com racismo já acabou nos Estados Unidos. Quem nunca ouviu essa desculpa aqui mesmo no Brasil, falando que o Brasil não tem preconceito, não tem racismo? Sim. Porque, olha, tá tudo bem, aqui não é que nem nos Estados Unidos, lá tem bastante, mas aqui não tem. É pânico moral. Né? Então, porque assim, se você entra nessa discussão, e aí agora eu puxando totalmente o meu lado, é uma coisa que me irrita profundamente, que se você entrar em discussão de políticas, de melhorias, não sei o quê, os republicanos e a direita perdem sempre. Por isso que eles ficam atacando essas partes morais o tempo inteiro, que é a base do medo. Vamos trabalhar no medo, tá? E eles são muito bons em Obviamente, pegar, eles são muito bons em pegar casos extremos, né? Então mas você eles só pega, não por mudam em exemplo, caso esse caso. extremo. Então, ele pega o caso. São duas coisas, né? Ou ele pega o caso extremo, como o caso, por exemplo, de São, só para lembrar o caso aí da teoria crítica racial, que é um caso realmente que foi polêmico, que eu discordo da forma como foi feita a discussão lá, só que eles pegam aquilo e jogam para o país inteiro. Então, ele pega aquilo que deu errado ali e joga. Por exemplo, Não, tem e nem professores que nem isso. tratam, aliás, tem professores que nem lidam com Exato. esse Então, problema, esse que é o só que ponto. ele é assim, eles são muito bons em pegar esse tipo Sim, de sim. extremo, jogam isso quando não distorcem, né? Como foi o caso, Exato. só para puxar para um exemplo brasileiro, né? Que foi o filme do Danilo Gentili aí, do Fábio Nossa. Porchat, que foi uma coisa que é justamente para cortina de fumaça, para Total. incendiar a base, né? É. Então é exatamente, você pega um extremo ali, um Perfeito. caso, distorce, só que aí o que acontece? Dessa vez até eu acho que aqui no Brasil o pessoal foi mais esperto. Mas lá nos Estados Unidos, o pessoal identitário, ele cai nessas cascas de banana. E aí eles caem nessa, e aí vira briga, e aí vira o que a gente chama de guerra cultural, né? Eu acho que, por Sim. exemplo, no caso brasileiro, o pessoal foi mais esperto sabe, em Uhum, uhum. perceber qual que era o plano ali, né? Porque é ali que, né, na guerra cultural, é que você consegue esse tipo de atenção. Por isso que eu falo, o Ron DeSantis, na Flórida, ele é muito esperto, ele sabe que lidar com essa distorção, politicamente para ele é bom. Aliás, eu esqueci de citar, ele não só ele ganhou muita imagem, muita projeção nacional, inclusive, com essa discussão, como o Bob Chapek, ele caiu num outro erro, que foi responder ao governador depois, que ele Pois falou que é. ele ia fazer uma reunião com o governador, né, E o que para o DeSantis discutir esse falou? assunto. E o que o Ele DeSantis falou, falou? Falou assim: não falo nada. não vai falar, Esquece. não É, vai falar. Aí, quando ele é. percebeu que o pessoal da Flórida. E aí é que eu falo, por isso que guerra cultural é uma coisa perigosa, porque é o que você falou, é o pânico moral. Uhum. Ele percebeu que mesmo as famílias do campo democrata, que a gente pode chamar de É. moderada, eles caíram na isca. Ele entrou com outro projeto de lei visando a Disney. Ele falou assim: olha, e eu vou agora, não sei se você ficou sabendo disso, tem um outro projeto de lei agora que ele quer impedir treinamentos nas empresas privadas na Flórida que tratem dessas questões raciais, LGBTQI+, tal, e agora o Chapek ficou naquela coisa, ele vai falar contra ou não, né? Aí ele vai ter que falar publicamente, então você vê como que é a situação. Não, é tudo uma guerra de narrativas, né? É. O problema que me incomoda que é justamente sempre assim. As leis, cara, você conhece um pouquinho, e eu realmente conheço só um pouquinho, porque eu acompanho algumas coisas dos Estados Unidos. As leis lá são um caos, porque é tudo movimentação. Quando eu digo política, no sentido de claramente falar assim: vamos colocar isso aqui, porque isso aqui vai atingir a base. Só que você começa a entrar no detalhe, ela é muito furada, ela parece um queijo suíço. Tudo é permitido.
Né? E aí, óbvio, que nem o Sérgio falou, assim, foi um péssimo trabalho do Chapek, foi um péssimo trabalho da Disney nessa parte de relações públicas, de tratar esse assunto. Então foi terrível. A questão do CRT, né, que eles falam, que é o Critical Race Theory, é que nem o Sérgio falou, que é verdade. Por exemplo, eles pegam poucas situações onde o professor, na verdade, comenta sobre, olha, existe um histórico de racismo nos Estados Unidos. Aí eles pegam isso, eles pegaram um nome que esse CRT, ele é só usado como uma questão acadêmica, Selby, agora me corrija se eu estiver errado, tá? Que é só o CRT nada mais é do que, tipo assim, vamos entender qual foi a história, como a situação chegou até onde chegou, baseado nesse racismo estrutural. Ou então, como que, não nem questão entrar na questão do racismo estrutural, mas fala assim, como que essa questão, a gente já parte do princípio assim, existe essa dinâmica entre o que a gente considera como raça, né, porque isso é um construto social, mas existe essa questão por preconceito, por tudo que mais. Então, como que isso daí veio se desenvolvendo? Quer dizer, basicamente você enxerga melhor como que as coisas se desenvolvem. E em muitos dos casos é puro preconceito mesmo. Você tem fatos históricos onde não é só isso, mas talvez às vezes é a força principal de algumas mudanças, de algumas alterações. Então, é um instrumento de estudo. E os caras pegaram esse nome, aplicaram ao fato de simplesmente estar ensinando sobre a história norte-americana, num ponto, talvez, que o assunto tenha caído, talvez, por uma faixa etária um pouco abaixo, que talvez, assim, pode passar assim na cabeça da criança, mas não tem impacto nenhum. E eles falaram assim, não, está nos Estados Unidos inteiro sendo ensinado Critical Race Theory. Não está. Não, Né? só para te dar um exemplo que aconteceu, por exemplo, como é uma coisa localizada, mas aí que está também, aí é aquela coisa dos radicais se mexendo, né? Eu lembro que isso acontece, acho que muita da reação conservadora também aconteceu, porque em algumas universidades você tinha movimentos de professores e de alunos militantes que, por exemplo, proibiam, por exemplo, um professor, por exemplo, vai discutir alguma literatura e por alguma razão ou o autor ou o livro é racista, por exemplo, ou o autor tinha alguma ligação na época, então eles falavam não pode discutir. Então os conservadores levaram essa coisa da proibição como um ataque geral a tudo. Isso começou na universidade. Liberdade de expressão, né? Que eles adoram levantar isso, né? Como se eles fossem assim, totalmente a favor de liberdade de expressão por causa de ações pontuais. Isso que você está falando aconteceu mesmo, então, não estou tirando essa razão, não. Então, aí eu dou um exemplo do Brasil mesmo. Aconteceu na USP aqui. Que, aliás, tem um grupo muito bom, por exemplo, que pesquisa Monteiro Lobato. Então, o que aconteceu? Teve um caso de uma aula, né, de letras que era sobre o Monteiro Lobato e apareceram alunos lá contra a aula, que não queriam assistir e que não podia dizer. Mas espera um pouco, gente, você está na universidade, você tem que estudar todos os conteúdos ali. Então, o que aconteceu, eu sei que aqui não foi banido, né? Aqui não é, a gente fala muito dos Estados Unidos, aqui não chega a isso, né? Só que o que acontece? Teve a aula, houve uma crítica também, né? Para os alunos também contextualizarem o sentido do Monteiro Lobato, mas aí você pega o que acontece na universidade, por conta também de uma militância, e aí você tem casos específicos que vão se alastrando para outros campos. Então, assim, um determinado colégio, que os alunos não querem que o livro seja tratado, tal, e aí esses caras, aí você tem uma reação do outro lado que enxerga isso como um ataque aos cânones clássicos, não, você está falando mal de tudo, e aí você quer proibir. E aí, qual que é a reação deles? Nós vamos proibir qualquer ação que venha a tentar contextualizar tudo. Então, é uma briga mesmo de extremos e que leva a essas posições burras. Né? Eu acho isso ruim, porque, por exemplo, mesmo para quem quer lidar com avanços, por exemplo, nessa questão do racismo, sofre, porque, por exemplo, ele quer discutir um livro ou uma produção, um filme que lida com essa questão de uma forma positiva para a comunidade. De um lado você tem militantes que são contra, dos identitários, e você agora tem dos conservadores que também são contra. Falam, não, se você vai falar sobre isso, você vai falar que os brancos são ruins, que os brancos são opressivos, que é ruim, então não se discute. Então, eu acho que nunca o sistema de educação nos Estados Unidos ele nunca foi tão atacado por conta
dessas brigas de reações, porque você pega casos muito extremos e tentam jogar para todo mundo, né? Isso é um problema. Exato. E aí, obviamente que isso é ruim, mas eles transformam, né? Vira esse pânico moral. E obviamente, que você falou do DeSantis. Ele pegou e tá nadando de braçada. Ele pegou o tema e falou assim: agora minha reeleição tá vindo aí, né? Agora é comigo, Então, né? ele tá atingindo totalmente a base dele. E como você falou, a Flórida é um estado também, por mais que ele seja um swing state, mas assim, de maneira geral, os estados do sul, né, ou seja, da metade para baixo dos Estados Unidos, tem um problema sério de serem extremamente conservadores, né? E aí tem o seguinte, e falando justamente nessa questão dessa palavra conservadora, o pessoal tem que parar de ficar defendendo megacorporação. Tem que parar de ficar defendendo empresa. Como tem muita gente no. E eu falo isso especificamente no Twitter, mas eu sei que tem muita gente aí que fica defendendo. Tá? Assim como o Selby, eu acredito, por exemplo, eu amo o Disney e tudo que ele criou. O Disney era um mega executivo, era um mega empresário, gente. Tudo bem, ele tinha a questão da parte criativa, né? Óbvio. Agora, o Disney já morreu em 66. A partir daí, é uma mega corporação. Disney é uma corporação. Tá? Então, vamos parar. Por quê? Porque isso é que mostra justamente o que o americano adora chamar, que foi o que mencionamos na chamada, né, desse segmento, que é o virtual signaling, que é a sinalização da virtude. Que resumindo, é basicamente assim: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, como foi a primeira declaração do Chapek: olha, a gente não se mete em política, na verdade a gente fala pelos nossos conteúdos. Ai, porque Encanto, olha, estamos falando de famílias latinas, Pantera Negra, sabe? Porque o nosso conteúdo diz quem a gente é. E eu até lembrei uma coisa que não foi mencionada, que a Disney já faz há alguns anos também, o Disney Gay Day, que é o dos parques, né? Nossa, venham. E aí, não pode deixar, depois que acontece uma situação dessa, que o pessoal costuma bater bastante nessa tecla, que é falar assim: normalmente toda empresa capitalista, que é basicamente todas, quando eles se posicionam dessa maneira, eles têm marketing. Então, o que eles querem com esse processo? Eles identificaram que o público LGBTQIA+, é um público grande e é um público que tem dinheiro para gastar. Sim. Que eles chamam é o pink money que eles falam. Né? Então, ok, vamos atrás desse público. Mas o que eles falam? Mas é uma questão. Não importa, eu quero esse dinheiro. Ponto. E aí eles vendem a mensagem e por trás existe toda essa movimentação. Né? Vou dar dinheiro para todo mundo, vai passar essa lei. Não vou me envolver. É engraçado, você vomita lá atrás o tempo inteiro falando sobre de ser todo um processo de ser progressista, de falar, nossa, a gente gosta de todos têm que viver bem, não sei o quê. Só que por trás você tem grupos que você está direcionando para simplesmente eliminar. E aí essa é a questão especificamente com a referência do Don't Say Gay Bill, porque basicamente você pode extrapolar essa lei para falar assim: não se menciona nada sobre sexualidade, gênero nas escolas, nem conversa entre alunos. Você pode entrar como você mesmo falou, Selby, se a escola tiver, por exemplo, encontrar alunos conversando sobre isso, a lei ela dá brecha suficiente para falar assim: acabou, não existe isso. Ou até falar contra, para falar tudo aquilo é mentira. Sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, cara, porque a Disney vai olhar para dinheiro e vai fazer a movimentação que for. E detalhe, e aí entra num ponto que me incomodou bastante, que esse eu vou trazer porque é um assunto que a gente conversou no episódio 46, e eu lembro dessa pergunta que eu fiz para o Selby especificamente. Mas assim, basicamente, o Chapek, primeiro, ele já antes mesmo de ter estourado essa questão com o Don't Say Gay Bill, ele tinha dado uma entrevista onde ele falava que ele achava que a Disney estava progressista demais. Sim. Não sei se você lembra disso, Selby. Sim, sim. E eu já li aquilo, já fiquei meio... Isso não é bom, né? E aí, joga nessa questão que eu falei do episódio 46 da animação, Selby, sobre o posicionamento da Susan Arnold. A mulher é a chefe do board da Disney hoje, já trabalha, a gente falou no episódio 46, trabalhou já há 10 anos já no board da Disney, e com a movimentação do Iger, ela foi elevada ao cargo de presidente. E ela é abertamente lésbica. Né? E aí, eu tinha perguntado isso para você, eu falei, Selby, o que você acha pelo fato dela ser abertamente lésbica, o que isso pode influenciar na produção de conteúdo? Né? Você falou assim, olha, tem realmente muitas etapas, Selby, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando. Tem muitas etapas, então não dá para falar que ela vai chegar e falar assim, olha, eu quero todo o conteúdo agora LGBTQ. Claro que não vai ser assim. Mas a minha pergunta foi mais no sentido, será que vai facilitar esse tipo de conteúdo? Vai começar um processo de ficar mais palatável? E aí me vem uma situação como essa,
E o posicionamento dela, se é que se pode dizer que isso é um posicionamento, que foi na call de investidores, que meio que estourou tudo isso, né, que foi quando o Chapek abordou pela primeira vez esse ponto, o que ela mencionou? Ela só mencionou o seguinte: a Disney luta para criar um local de trabalho no qual todos os empregados se sintam bem-vindos e apoiados e que contribuímos para as comunidades onde atuamos. Aliás, Esse foi o comunicado dela. Pô, espera um pouquinho. Mas você sabe que essa frase que você... Agora foi bom você ter falado ter lido essa frase aí. Porque alguém falou essa frase recentemente, aí um executivo falou essa frase aí, muito parecida, se não igual, que foi o Peter Rice, que é o responsável pela General Creative, né? Basicamente todas as produções, né, que seriam de televisão ali, ele aliás, com grande experiência na Fox, né? Ele veio com a compra da Fox, ele veio para a Disney, e que dizem aí na Rádio Corredor que ele seria um forte candidato a sucessor do Chapek, se for o caso, porque ele é da área criativa, né? Inclusive brigava com Kevin Mayer nessa questão de distribuição do Disney Plus. Então, nome muito forte. E ele, agora nessas reportagens, houve a CNBC repetiu um memorando que ele lançou para os funcionários, com uma frase muito parecida com essa da Susan Arnold, né? Então, bem interessante o timing aí da expressão dele aí. Exatamente que ele se preocupa com os funcionários, né? Então, eu fiquei meio... Foi a primeira coisa, quando essa questão toda começou a estourar, e aí o Chapek começou a meter o pé pelas mãos ali no processo. Eu lembrei desse episódio da animação, lembrei da Susan Arnold na hora. E eu falei, será que ela declarou, ela se posicionou de alguma maneira? Não. E aí que eu falo, chega no final das contas, a Disney quer uma coisa: dinheiro. É isso. Obviamente que agora o Chapek está todo nesse trabalho de tentar, como é que é? Colocar, vamos dizer assim, passar pano, né? Colocar panos quentes, né? Que a gente fala aqui. Não, porque agora eu vou começar a ir nos parques para falar com os funcionários, ou nas empresas para falar com os funcionários, para dizer, não, eu sou na verdade um grande aliado, foi uma besteira da nossa parte. Claro. Não tenha dúvida. Por isso que você até comentou, né, Selby? Assim, não vai ser isso que vai derrubar o Chapek. A não ser que essas coisas comecem a empilhar, outras coisas comecem a aparecer e a situação vai começar a se tornar insustentável. Agora, não vamos ser inocentes de achar assim que tipo, o Chapek entrou, aí que eles começaram a dar dinheiro para todo mundo. Tá? Porque eu tentei correr atrás de informações com referência como o lobby da Disney funciona. E eu achei um artigo especificamente da Flórida. Vou resumir aqui, eu acabei separando vários dados, mas vou resumir. A Disney hoje ela mantém 7 escritórios de lobby na Flórida só. Tá? São 38 lobistas. Então, na Flórida, certo? Sim, só na Flórida, 38 exato. lobistas. E além disso, ela ela tem uma área interna da Disney que é só focada nessa parte de lobby. Que aí ela não abriu quantos funcionários são e nem qual o valor que é pago para eles. Mas assim, só para dar uns números, os gastos vamos dizer assim, só que a Disney gasta nas eleições da Flórida, que lembra lá, muita gente costuma falar, e eu meio que concordo, que lobby nada mais é do que a corrupção legalizada. Né? Então, mas assim, é um processo já antigo nos Estados Unidos. Então não pode dizer que, sabe, sempre foi assim. Mas assim, em 2010, a Disney gastou 2,1 milhões de dólares nas eleições estaduais da Flórida, incluindo doações a candidatos, partidos, comitês políticos e campanhas de alterações constitucionais. Quando eu falo campanha de alteração constitucional, não é a Constituição dos Estados Unidos, mas é falando com leis estaduais. Tá? E esse valor cresceu, foi para de 2012, né? Porque lá sempre 2 em 2 anos você tem, né, os midterms, e os terms e os midterms. Então, em 2012 foi para 5 milhões, em 2014 foi para 5,7 milhões, em 2018 ela gastou 28,3 milhões. Tá? E isso, tô falando, em eleições, você tem toda a parte que é o, digamos assim, o lobby do dia a dia, que é o contato, então vou passar aqui para o candidato, para ele passar uma lei e tudo mais. Isso aí também você tem... Vixe, estou ouvindo fogos aí, hein, Selby? Não sei se tem jogo hoje aqui, né? Pode ser. Né? Mas assim, pagou em torno de 310 mil a 570 mil a esses candidatos em 2020.
Tá? Isso só em 2020. É. Então, assim, e eu tô falando só Flórida. Tá? Então, assim, qualquer lei, que eu lembro que aqueles comentários, eu li nesse texto também, que ele fala especificamente de uma lei que é o seguinte. Isso eu não sei, eu não lembro específico se é na Flórida, mas basicamente é o seguinte: normalmente nos Estados Unidos, a taxação sobre produto, né, do produto que você vende, ela é feita na hora. Tanto que quem já foi para os Estados Unidos sabe. Se você vê, por exemplo, um boneco lá, tá R$19,90. Né? Aí você passa no caixa, normalmente sai 20, 21, 22 dólares, porque a taxação é feita na hora da venda. Só que o que acontece? Como a Disney, ela compra, ela, às vezes, falando das lojas principalmente, né, das Disney, então nos parques, por exemplo, e tudo mais, como ela compra os produtos para revender, se ela não vende aqueles produtos, ela é o consumidor final, então ela tem que pagar imposto em cima daquilo. O que ela fez? Trabalhou todo um lobby para falar assim, olha, os produtos que não vierem, que não venderem, eu vou doar. Como eu vou doar, não é venda, então me tira essa taxa. Sim. Você pode entrar no mérito se isso faz sentido ou não, não sei. Mas o ponto é, a Disney tem uma influência gigantesca na Flórida, principalmente, né? A Califórnia também deve ser grande, né? Mas principalmente na Flórida. Só para ter uma ideia do tamanho da bica que a Disney faz, só em 2018 ela vendeu 58 milhões de tickets, né? 58 milhões de entradas para os parques. Só o imposto em cima da venda desses ingressos, né, dos ingressos, né, foi de 409 milhões de dólares. Só na Flórida. Só com a venda de tickets. Ela tem uma influência na Flórida gigantesca. Né? E aí, meu ponto para encerrar tudo isso pode-se entrar em questão das leis, obviamente que é tudo uma questão, guerra de narrativa, é guerra cultural, tá? Mas o ponto com isso tudo é justamente, para mim, que é o desrespeito da Disney com todas as pessoas que fazem da Disney a Disney. Isso pode ser dos funcionários, você tem todos os artistas, sabe, os apresentadores dos parques, das peças, os personagens, sabe, o pessoal que trabalha ali só ajudando, né? Seja na loja de alimentação, na cozinha, tudo o que eles chamam de cast members, né? Não dos funcionários, mas dos cast members. Mas também todos os criativos de maneira geral. Então entra, como você falou, os Imagineers, entre todos os produtores de animação, ou qualquer funcionário, na verdade. Sabe? Funcionários que são homossexuais, estão ali, né, vamos dizer assim, no leque, eu esqueci o termo agora, mas que entra nessa categoria LGBTQIA+, que a Disney simplesmente falou assim, vocês não importam pra gente. Sabe? E eu lembro especificamente um que é celebrado muito até hoje, que é um que, principalmente de animação, que é o Howard Ashman. Sim. Certo? Que é o cara que só criou a trilha sonora da Pequena Sereia e da Bela e a Fera. E do Aladdin também, né? Ele fez algumas coisas pro Aladdin, mas ele infelizmente morreu, né, em 94. E abertamente homossexual, ele é um cara que veio da Broadway, se eu não me engano, né, Selby? Sim. Né? E fez essas músicas que basicamente, assim, trouxeram essa nova fase de ouro da Disney, na década final da década de 80, começo da década de 90. Então, tipo assim, cara, esse cara trouxe dinheiro pra gente. Mas não importa se tudo que eu fizer para ele é justamente isso, sabe? Pagar conversas, pagar estudos sobre questão de identidade de gênero, sabe? Então, assim, isso eu acho uma vergonha. Eu sei que é muito complicado, tem muita coisa aparecendo, tem muitos posicionamentos sendo tomados, mas eu gostei muito do posicionamento interno dos funcionários da Disney, mesmo que for um processo de... Eu não vou dizer nem que foi um processo devagar, porque isso aí não tem o quê? Não tem 2 semanas que isso aconteceu. E ainda assim você tem cartas abertas da Pixar, cartas abertas da Disney Animation, você tem essa movimentação todos dos funcionários dos parques, sabe? Para ir contra isso. Então, assim, se você vai se posicionar como progressista, se posiciona como progressista e luta por isso, porque isso é o caminho correto. É o mínimo de respeito, é o que você vende nos filmes. Né? Por mais que... E aí entra nessa questão também que levantou da questão da censura, sabe? Que eu tenho certeza que não ia sair uma cena de pegação, e eu não vou nem entrar no mérito, no resto, né? Mas de pegação entre personagens, sabe? E aí eu fico vendo, por exemplo, filmes mais recentes como Luca, por exemplo, que você tem um queer coding que fala muito claro ali, por mais que você não tenha os toques, que provavelmente deve ter sido sofrido cortes e porradas o tempo inteiro, sabe? O próprio Red também deve ter sofrido com isso, com toda essa questão da... Só você vê as críticas do Red que saíram agora, falando da questão porque tá passando por...
tudo. E só fazendo parênteses rápido aqui, gente. Todas essas críticas do Red, que o pessoal não gosta, porque como é que não é para mim o público. Isso é balela. Isso é balela. Sabe, a primeira crítica que saiu, eu não lembro qual foi o site que saiu, fez uma crítica patética, falando que, não, porque não é para mim, é uma coisa que nem o Sérgio falou mesmo, que é uma coisa muito, muito específica, não vai ganhar o povo, não vai ganhar o negócio, e ele trata de um universo que eu não tenho aproximação, né? Falou, que legal, então, eu até postei isso no Twitter, falei assim, realmente eu não gostei tanto de Mad Max, porque assim, né, esse mundo pós-apocalíptico não traz, né, tanto relacionamento. É a mesma história o coming of age, né, uma história de crescimento, uma passagem por isso feito de maneira alegórica. Você tem milhões de histórias assim. Mas não, falaram de mulher e falaram de menstruação, meu Deus. As personagens femininas são engraçadas, são divertidas, são completamente piradas, né, no sentido mais, sabe, porque são adolescentes, né? E não pode, pô, mulher não pode falar disso. Desculpa, eu não consigo, não tem como não ver esse tipo de leitura em cima desse tipo de coisa. E se passa por isso de gente que está de fora, imagina internamente quando a pessoa, digamos, eles usam essa desculpa de uma certa maneira, tá? Porque óbvio que a preocupação com mercados existe, mas onde você mexe na obra o suficiente para falar assim, olha, eu não vou, tem essa cena que tem 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, ou pelo menos uma cena de carinho, às vezes, entre 2 personagens do mesmo sexo, não deixa eu tirar aqui porque a China vai achar que é tudo, ou a Rússia, né? Falando especificamente, a gente falou no programa anterior sobre Rússia, sabe? Então, assim, eu acho vergonhoso esse tipo de posicionamento da Disney, e eu até mencionei pro Selby, agora meio para encerrar. Eu quero que esse incêndio de relações públicas na Disney só piore. Né? Eu não quero, obviamente, que ele falou da questão dos Imagineers, tem muita gente saindo, todos esses movimentos, que não tem a ver com essa questão do Don't Say Gay Bill, né? Mas essas movimentações internas da Disney estão causando realmente demissões ou saídas, isso é ruim, tá? Mas eu quero que esse negócio de relações públicas pegue fogo mesmo, porque precisa. É bom que tenha esse movimento e principalmente que isso dê poder interno na empresa. Porque, novamente, e isso vai para a dica cultural que eu vou dar depois. O fato de você deixar de consumir, algumas pessoas, já comentei isso no episódio passado, né? Não são ações individuais que vão fazer a Disney mudar. São ações coletivas. São impactos em leis, em governo. Isso vai fazer as grandes empresas mudarem. Não é falar assim, putz, eu quero desligar o Disney Plus agora, vou cancelar. Cara, você está no total seu direito. E acho que se você quiser fazer, faz mesmo. Né? Mas não é isso que vai mudar. Porque eles vão continuar usando a força deles para avançar cada vez mais público. E a marca deles, pelo amor de Deus, né, gente? Não precisa falar nada. Eles não estão construindo marca ainda. Né? Então, foi vergonha, assim, acho que o posicionamento do Chapek, primeiro que o Chapek, assim, ele está no festival de falhas de comunicação. Fiquei decepcionado com a falta de posicionamento da Susan Arnold nessa brincadeira toda, sendo que eu levantei essa questão lá antes. E, cara, eu quero ver ainda a Disney pegar fogo nesse sentido. Mas acho que ela nem pode falar, né? Porque acho que se a Susan Arnold fala, aí é que o Chapek cai em descrédito geral. Perfeito. Eu entendo essa questão. Aquilo que você falou, que falou assim, olha, a gente até discutiu um pouco antes. Se o board simplesmente pegar e tirar o Chapek agora, né? A culpa vai cair no conselho. Vai cair deles, porque aí eles vão começar a correr atrás e falar assim, poxa, que aí vão trazer, né? Pô, mas o processo com o Iger foi estranho. Deixa eu correr atrás, que isso é o que a gente já brincou, né? A gente está esperando enlouquecidamente pelo livro, né? Não oficial, obviamente, né? Para ver o que aconteceu. Então, assim, a não ser que realmente a situação piore muito, agora eles não consigam segurar a bronca, o Chapek continua, porque os números da Disney estão ótimos. Tá? Então, assim, acho que pelos próximos 3, 4 anos, acho que se mantiver do jeito que está, ele se mantém. Tá? Aí o Seb tinha comentado uma coisa comigo. Se isso impactar em problemas de imagem, que ele até comentou comigo, que o Seb às vezes ele acha umas fontes que eu acho muito, muito legal, assim. Que está tendo problema interno na área da Lucasfilm com a Kathleen Kennedy por causa de toda a marca, como a marca Star Wars está sendo trabalhada ou não trabalhada. Você tem outras questões que podem gritar, assim, a questão do Disney Plus, o problema da entrega dos conteúdos, que a gente já falou em episódios passados, né, que não está no ritmo que eles gostariam, né? Se tudo isso começar a ter impacto nisso, aí a conversa muda de figura. Se não, ele vai se manter. E aí, quando meio que a coisa se diminuir um pouco,
Aí substituem, ele já ficou uns 5, 6 anos, obrigado pelo ótimo trabalho, e a vida segue. Né? Então é isso, essa é a minha opinião sobre isso, porque eu achei esse processo todo terrível. Descobri muito mais informação sobre toda essa movimentação de lobby da Disney. Então vamos ver. Não sei se a gente vai ter mais novidades no próximo episódio sobre isso, mas essa é a situação no momento. Você tem algum último comentário, Selby? Não, eu fico só com medo que o Chapek vai falar aí, né? Do jeito que o ritmo das coisas estão, eu fico a nossa com medo. Expectativa. Ver com a próxima pisada de bola. A cada 2 edições vai ter que falar dele, né? Se é verdade. É verdade. É verdade. Mas é isso, só isso. É isso.